Aleluia. Amém. Tua igreja, Senhor, tua igreja clama nessa noite. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo, agita as águas paradas. Agita, Senhor, as águas paradas da nossa alma. Agita, Senhor. Agita as águas paradas, Senhor, da nossa alma. Derrama o teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Nós queremos nos encher de ti, Senhor. Um dia na tua presença, Senhor, vale mais do que 1000 em outro lugar, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito, Senhor, em nós. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua presença é real em nosso meio, Pai. Obrigada, Senhor, porque através do teu Espírito Santo nós podemos sentir a tua presença em nosso meio. Obrigada, Senhor, porque quando nós clamamos a ti, pedindo, derrama o teu Espírito, o Senhor ouve. O Senhor ouve a nossa voz, o Senhor ouve o nosso clamor, Pai. Continua a falar aos nossos corações, Senhor. Continua a encher os nossos corações, Pai. Continua a encher-nos, Senhor, da certeza, Pai, que nós seremos cheios, que nós somos cheios e transformados na tua presença, Senhor. Nós queremos nos encontrar contigo, Pai, e sermos transformados e sermos cheios, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações, a nossa mente, para recebermos a tua palavra nessa noite, Pai. Para sentirmos o teu toque nessa noite, Pai. Para ouvirmos a tua voz, Pai. Porque é ela que ecoa em nossos corações. É ela que traz vida em nossos corações. É ela que nos transforma. É a tua voz, Senhor, que nós queremos ouvir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Desperta-nos nessa noite. Agita as águas paradas dentro de nós, Pai, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos sair daqui, Pai, transformados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua a falar conosco. Amém, igreja? Amém? Que os nossos corações estejam abertos para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus deseja nos encher. Ele deseja nos encher. Quão maravilhoso é nós estarmos como igreja aqui, louvando ao Senhor, cumprindo o propósito do Senhor, nos reunindo com tantas igrejas que se reúnem em tantos lugares no domingo à noite, separam esse dia, que não é o último dia da semana, mas é o primeiro dia da semana, que nós entregamos ao Senhor. Nós viemos à casa do Senhor como família, como pai, esposo, esposa, filhos, e separamos esse primeiro dia da semana para falar: Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos prestar um culto a ti. E esse culto é para o Senhor. Todos os detalhes desse culto é para o Senhor. E nós começamos esse culto com louvor, adorando a esse Senhor que é digno. Ele é digno. Esse culto é para Ele. Amém, queridos? E quando nós nos achegamos à presença dEle, Ele não fica apático à nossa adoração. Ele recebe a nossa adoração. Ele se curva, ouve o nosso clamor, o clamor do nosso coração. Amém? E nós clamamos nessa noite: Senhor, agita as águas paradas da minha alma. Agita. E nós vamos ver um pouquinho hoje à noite o que são essas águas paradas. Deus quer nos encher. Deus deseja nos encher. Essa é a palavra que nós temos nessa noite. E alguns domingos atrás eu vim aqui e falei sobre Nicodemos, lá em João 3, versículo 1, fala que Nicodemos, um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, foi até Jesus, foi procurar Jesus. Nós falamos isso alguns domingos atrás, querendo saber. Ele estava ouvindo lá
os milagres, o que acontecia, o que Jesus fazia, e ele chega para Jesus e fala: mestre, só alguém da parte de Deus pode realizar essas coisas. Lá em João 3, do 1 e 2, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece que Deus está com Jesus. E Jesus lá responde para ele: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós falamos um pouquinho nesse domingo que eu trouxe essa palavra sobre Nicodemos, sobre o nascer de novo. O que é nascer de novo? E hoje eu queria falar com vocês esse processo que aconteceu na vida de Nicodemos. Ele foi lá tarde da noite, a Bíblia fala que ele foi tarde da noite, em busca de Jesus, em busca do Mestre, querendo saber de Jesus coisas do céu, coisas que só Jesus poderia explicar para ele. E Nicodemos era um grande líder ali entre os judeus, então ele se esvazia do título, daquilo, do legalismo, e chega para perto de Jesus. E nós falamos um pouco nesse domingo que eu falei sobre Nicodemos, sobre esse processo do esvaziar-se. É preciso nos esvaziarmos para irmos na presença de Deus, nos esvaziarmos de críticas, nos esvaziarmos da religiosidade que tem dentro de nós, nos esvaziarmos dos medos, dos pesos, das amarguras, da falta de perdão. É disso que nós precisamos nos esvaziar. E nós falamos um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero continuar com esse tema, porque nós precisamos nos esvaziar para então sermos cheios. Se nós precisamos nos esvaziar dessas coisas ruins, da religiosidade, do legalismo, das críticas, do que então será que o Senhor quer nos encher? Do que será então que nós seremos cheios? E então ele se esvaziou de si mesmo. E pergunta para o Senhor, não cheio de críticas, mas ele pergunta como que é possível nascer de novo. Ele está nesse diálogo ali com Jesus. Como que é possível nascer de novo? Então ele não está criticando, ele não está enfrentando Jesus, mas ele está querendo saber, Nicodemos está querendo saber as coisas do céu, como que elas funcionam. Como que elas funcionam. Ele foi até Jesus e foi transformado. Porque Jesus tem se você continua lendo lá em João 3, Jesus começa a explicar sobre o nascer de novo, o nascer da água, o nascer do Espírito. E depois, mais para frente, Nicodemos é citado lá em João 7, quando os grandes fariseus ali estavam querendo falar mal de Jesus ali, mas Nicodemos não caiu na conversa dele. Lá em João 7, fala assim, Nicodemos, aquele que esteve com Jesus, quer dizer, aquele que conhecia Jesus. Ele deu uma resposta lá para os fariseus, não caiu naquilo que os fariseus estavam falando mal de Jesus. E depois a Bíblia cita de novo sobre Nicodemos, quando Jesus foi crucificado. Nicodemos estava lá, em João 19, 39. Nicodemos estava lá, no sepultamento de Jesus. E levou mirra e aloés lá para Jesus. E ajudou ali no embalsamento de Jesus. E isso prova que Nicodemos foi transformado. Que dessa conversa que ele teve com Jesus, ficou algo eterno no coração dele. E até o fim, ele estava com Jesus. Até o fim, ele foi conhecido, o homem, aquele que teve com Jesus. Aquele que teve uma noite com Jesus. E foi transformado. Então, quando a gente vai até Jesus, se esvazia de nós mesmos, dos nossos títulos. Eu sou músico, eu toco, eu canto, eu prego, eu sou líder. Quando a gente se esvazia desses títulos, o Senhor pode nos transformar. Quando nós chegamos na presença de Deus sem esses títulos, eu sou, não. Quando nós nos chegamos na presença de Deus e dizemos, o Senhor Ele é, Ele é. As coisas fluem, nós damos lugar para o Espírito Santo. Amém? Nós damos lugar, porque se podemos cantar, é porque Ele deu uma voz para nós. É porque Ele permitiu que nós
tenhamos uma voz. Se podemos tocar, é porque Ele dá força para que nós possamos segurar um instrumento. Se podemos andar e pregar a palavra de Deus, é porque Ele nos dá força para nos mantermos em pé na presença dEle. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. A honra não é nossa. Quando nós falamos glória a Deus, nós estamos não só falando por falar glória a Deus, mas nós estamos reconhecendo que isso só é possível porque Deus permitiu mais um dia das nossas vidas para que nós possamos cantar, tocar, pregar, falar e viver na presença dEle. Então, é preciso esvaziar-se para ser cheio. É preciso esvaziar-se para ser cheio. Deus não nos fez para ficarmos vazios. Não foi esse o plano de Deus, para nós ficarmos vazios. Ministério Siloé Kids, hoje nós tivemos um treinamento muito bênção com os professores do Siloé Kids, do Geração. Mês que vem, já em julho, pais, atenção, seus filhos vão estar aprendendo sobre Gênesis, sobre o começo de tudo, a importância do começo das coisas, que Deus é um Deus de começos, que Deus é um Deus de relacionamento. Nós estamos nesse trimestre de relacionamento, hoje é o último domingo que nós vamos estar com essa decoração, no devocional, trabalhando sobre relacionamentos. Deus é um Deus de propósitos, de promessas, de alianças, e as crianças e pré-adolescentes vão estar vendo sobre isso. E esse mesmo Deus que criou a terra com um propósito, as crianças vão aprender isso, que não foi do nada que nós estamos aqui, mas nós estamos aqui porque Deus nos criou, Ele teve vontade de nos criar, de criar a terra, de nos criou para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com os nossos irmãos. Esse foi o plano de Deus. E lá em Isaías fala que esse mesmo Deus que criou a terra com um propósito e tudo que nela existe. Isaías 45:18 fala: assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus. As crianças vão estar aprendendo isso, que só existe um Deus, Ele é Deus. O mundo, as coisas não aconteceram por acaso, mas existe um Deus que fez todas as coisas e que era antes do mundo existir. Amém? Ele fundou a terra e não criou a terra para estar vazia. Não criou para estar vazia, mas formou a terra para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Amém? As crianças vão estar aprendendo sobre isso. Eu sou o Senhor e não há outro Deus que governa. Eu sou o Senhor. E os nossos pequenos vão estar aprendendo sobre isso, tendo essa verdade formada, que o Senhor não criou a terra para ser vazia. Da mesma forma, o Senhor não nos criou para sermos vazios. Sabe por quê? Lá em Gênesis 2:7, fala assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou um ser vivente. Deus não fez a terra para que ela ficasse vazia. E Deus não nos formou para que nós fôssemos só simplesmente nada. Mas Ele soprou em nós o fôlego de vida. E por causa do Senhor nós temos vida. Nós não fomos feitos para andarmos vazios. Nós precisamos sim nos esvaziar, mas a casa precisa estar cheia. E cheia das coisas de Deus. Do que será que o Senhor quer nos encher? Do que será que o Senhor quer nos encher? Quando nós vamos até Jesus, Ele nos preenche. Ele nos enche das coisas boas, das coisas eternas. E somos transformados. Somos cheios de coisas de valor. O Senhor coloca dentro de nós aquilo que realmente tem valor. Não coisas passageiras, não coisas que se perdem com o valor, mas coisas que se perdem com o tempo, mas coisas com valores eternos. Se nós fomos feitos para sermos cheios das coisas de Deus, por que nós então estamos cheios do pecado, cheios de medo? Onde foi que nós perdemos o propósito inicial de Deus, que era dar o fôlego de vida? Porque estamos andando com a cabeça baixa, desanimados, tristes. Não foi esse o plano inicial do Senhor. Ele soprou em nós o fôlego de vida.
Amém, queridos? Ele quer que sejamos cheios, cheios novamente das coisas do alto, das coisas que realmente têm valor, daquilo que realmente é eterno e durará para sempre. É lindo que as crianças vão estar aprendendo também que o Senhor formou lá o mundo, a árvore da vida lá, e o homem perdeu o acesso a essa árvore por causa do pecado. Mas o plano de Deus não falhou. O plano de Deus não foi frustrado, porque nós servimos a um Deus de redenção que nos traz de volta. E lá no final da Bíblia, fala que nós iremos habitar de novo com o Senhor. Que nós nos encontraremos de novo com o Senhor. Deus quer que sejamos cheios de vida, cheios do Espírito Santo. Nós somos vasos na presença do Senhor. Nós fomos feitos para sermos cheios. E lá em 2 Coríntios 4, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Continua lá, tem o 6 aí. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E continua lá, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Por que será que o Senhor nos formou do pó, do barro, e não do ouro, e não de diamantes finos? Por que será que fomos feitos do pó? E o Senhor, nesses vasos de barro que nós somos, coloca tesouros para mostrar para nós que o nosso valor está no quê? Nós somos o valor? Mas aquilo que o Senhor coloca em nós são tesouros, é ouro, é diamante, são pedras preciosas, porque vem do Senhor. O Senhor fez isso para lembrar que a glória é dele e não nossa. Que as coisas eternas que ele coloca em nós, vêm dele e não de nós. Que o dom que ele nos presenteia de cantar, de tocar, de pregar, de falar, de amar, de ministrar, de evangelizar, que esse dom vem dele. Vem dele. São os tesouros que ele coloca em vasos de barro, para nós sempre lembrarmos de onde nós viemos. Que nós viemos lá do pó, que nós não éramos nada, e ele soprou o fôlego de vida em nós. Que nós não éramos nada em nós mesmos, mas por causa que ele soprou o fôlego de vida em nós. Nós somos recipientes da presença de Deus. Nós somos vasos para receber a presença do Senhor, para receber a presença do Espírito Santo. Vasos de barro para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não nós. Em Jeremias 18:6 fala, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, nas minhas mãos, ó casa de Israel. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. Para lembrarmos quem nós somos, é Ele quem nos molda, nós somos do Senhor. Por isso, nós precisamos manter o nosso coração no lugar certo. Quando nós vemos de onde nós viemos, quem nós somos, do que o Senhor nos formou, nós precisamos manter o nosso coração no lugar certo. Que a honra é dele, porque tudo é por Ele e para Ele. A honra é do Senhor. Por isso, quando as coisas vão bem, quando o louvor ministra bem, a nossa frase tem que ser, que bom, querido, que você se esvaziou e deixou o Espírito Santo encher a igreja. Amém? É assim que nós temos que reagir, porque a honra é do Senhor. Deus deseja nos encher. Nos encher do quê? Nos encher de vida. Vida. Ele soprou em nós o fôlego de vida. Não tínhamos nada e Ele soprou em nós o fôlego de vida. Mas muitas vezes no nosso dia a dia nós nos sentimos sem vida, sem forças, desanimados. Por quê?
Na abertura do culto, o pastor Arthur leu lá em 2 Coríntios, pode projetar lá. 2 Coríntios 4, do 8 ao 11, fala de todos os lados. Não é esse daí. Do 8 ao 11. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sim, muitas vezes a gente se sente, sim, desanimado. Perplexo. Perplexo com as situações ao redor. Perplexo com coisas que a gente ouve. Meu Deus! Só que a palavra do Senhor fala, perplexos, mas não desesperados. Pressionados, sim, o mundo nos pressiona, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abandonados. Nós não estamos abandonados pelo Senhor. Abatidos, muitas vezes nós estamos com o semblante abatido, mas não destruído. Pode ser que seja uma fase que a gente está passando, o Senhor, um deserto, que o Senhor está nos ensinando. E às vezes nosso rosto, nosso semblante está abatido. Mas nós não estamos destruídos, porque nós temos o Senhor. Porque Ele é a nossa força, dele vem a nossa força. E continua lá, agora sim pode projetar o 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. Deus quer nos encher de vida. Deus quer nos encher de vida. Que a vida dele se manifeste em nós. Nós precisamos orar, Senhor, que a sua vida, Jesus, se manifeste em nós. Fôlego de vida, como foi falado lá em Gênesis, no princípio de tudo. Vida, Senhor, vida, vida em nós. Morremos para nós mesmos, para as obras das trevas, mas vivemos para Cristo, para que a vida dele habite em nós. Quando nós nos sentimos pressionados, nós não desistimos, porque o texto ele continua lá. Esse texto de 2 Coríntios 4, ele continua lá no 16 e no 18, fala, do 16 ao 18 fala assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Ainda que nós passemos por, muitas vezes, dores físicas, muitas vezes processos físicos, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, passa por essas questões físicas, o nosso interior se renova, dia após dia na presença do Senhor. Dia após dia na presença do Senhor. E no 17 fala, porque a nossa leve, o Senhor chama de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea, porque se é leve é porque nós podemos carregar. Se é leve porque não é duro demais para nós, porque a palavra fala que não vem fardo que a gente não possa suportar. Então a nossa leve e, graças a Deus, momentânea, passageira tribulação, produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Algo eterno, coisas do alto, aquilo que a gente passa aqui, produz em nós valores eternos na presença do Senhor. Valores eternos. E no 18 ele fala, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, elas são passageiras. Mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Elas são eternas. Nós não vamos ficar fixando nossos olhos para as coisas que nós vemos, mas para aquelas que nós não vemos, porque essas sim são eternas. São essas coisas eternas que o Senhor quer nos mostrar. A palavra de Deus fala para que a vida dele seja revelada em nós.
Nós só temos revelação do Senhor quando nós vamos para a presença dEle. Quando nós nos achegamos à presença do Senhor. Nós precisamos aprender como agradar o Senhor. Quais são as coisas que vêm dEle? Qual é a vida que vem dEle? Mas para isso nós precisamos passar tempo, investir tempo na presença do Senhor, investir tempo em oração, investir tempo na leitura da palavra. Quando nós queremos conhecer alguém, você não conhece alguém só perguntando para outras pessoas que passaram tempo. Por exemplo, quando eu me casei com o pastor Arthur, não foi suficiente saber da pastora Graça, mãe do pastor Arthur, as coisas que ele gostava. E isso me dava um leve conhecimento de como ele gosta de tal comida, ele gosta das coisas assim. Isso me dá uma noção distante das coisas. Mas eu precisei passar tempo com o meu esposo para conhecer realmente aquilo que ele gosta. E aí sim eu conhecer, porque eu passei tempo com ele, não só de ouvir falar, não só de eu ouvir falar dos pais dele, ele é assim, ele gosta assim. E na medida que eu passo tempo com meu esposo, eu aprendo mais dele. E a gente se comunica às vezes, sem se falar a gente se comunica. Porque você passa tempo. E da mesma forma com o Senhor. Muitas vezes você olha assim e fala, nossa, aquele irmãozinho tem uma revelação de Deus, porque olha, para mim demora tanto. De certo, aquele irmãozinho está investindo tempo na presença de Deus. Nós temos aqui nossos pastores Rude e pastora Graça, que sempre tem uma palavra de sabedoria, que sempre tem uma pregação pronta, sempre estão pronto para pregar, não precisa, sempre estão pronto para a obra, sempre tem um conselho. Quantos anos ouvindo o Espírito Santo? Quantos anos orando? Quantos anos em comunhão? Quantos anos lendo a palavra? E a gente às vezes acha porque ouviu uma vez o Espírito Santo, eu também já sei. Não, queridos. A gente precisa passar tempo. E eu tenho pensado tanto sobre isso nesses últimos dias, que eu cheguei até a sonhar. Eu sonhei que me falaram assim, vai lá e fala sobre Jesus. E eu falei pouco. E aí, de repente, o pastor Rude começou a falar, e falava. E no sonho falava assim, tá vendo por que ele fala muito? Porque ele passou muito tempo na presença do Senhor. Cheguei até a sonhar, acho que o sonho é aquela preocupação que fica, na nossa mente. Eu preciso passar mais tempo com o Senhor. Preciso ler mais a palavra, porque eu não sei tudo. Eu preciso aprender mais. De novo. Vamos ler o livro de Atos, vamos ler de novo. Nossa, mas é a terceira vez no ano que a gente está lendo o livro de Atos. Vamos ler de novo. Porque de certo tem algo lá que eu preciso aprender, que eu ainda não aprendi. No devocional Mateus. Nossa, Mateus, estou lendo desde pequenininha Mateus. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo, porque a palavra do Senhor são tesouros para nós. E na medida que nós passamos tempo com o Senhor, nós o conhecemos mais. Nós temos mais do que falar do Senhor. Por isso que muitas vezes, falar de Jesus, o que eu vou falar de Jesus? Realmente, se você não passa tempo com Jesus, o que você vai falar de Jesus? Quem é esse Jesus tão maravilhoso? Quem é esse Deus tão poderoso? Eu só sei se eu passo tempo com Ele, se eu conheço Ele, se eu conheço o que agrada o coração do Senhor. Invista tempo. E queridos, sobre investir tempo com o Senhor, casa de oração, nós temos falado sobre casa de oração, e muitos irmãos falam assim, eu oro em casa. Eu oro em casa, eu sou uma pessoa de oração. Você está me tirando, pastor? Eu oro em casa. Amém que você ora em casa. Porque a casa de oração, ela não é para substituir a sua oração, o seu lugar secreto em casa. Ela não é para substituir mesmo. Mas ela é para estimular você mais e mais a ouvir a voz do Senhor. Porque se eu ouço o Senhor em casa, eu posso muito bem vir aqui na casa de oração e ouvir mais o Senhor. Porque se eu ouço o Senhor, eu tenho o prazer de estar onde Ele está. O Senhor está na casa de oração, eu vou lá me encontrar com Ele. O Senhor está lá, eu quero estar lá.
Porque é quando nós passamos tempo com o nosso amado, nós o conhecemos. E aí a palavra é revelada para nós. E nós lemos e de repente a gente entende. Porque quem? O Espírito Santo trouxe vida para aquilo que era só uma letrinha e não fazia sentido nenhum. De repente salta uma palavra, salta um conceito, um princípio que Deus quer nos ensinar. Por isso, queridos, quando você ouvir essa mentira do inimigo, porque é mentira do inimigo, colocando na sua mente, isso é religiosidade. Eu sou uma mulher de oração, eu sou uma pessoa de oração, eu oro em casa. Rejeita isso, que é voz de Satanás querendo te enganar. Porque se eu sou uma pessoa de oração, eu quero estar aonde o Senhor está. Se eu sou uma pessoa de oração, eu quero estar aonde o Senhor está falando, eu quero ir até Ele, me encontrar com Ele. E não, a casa de oração não substitui o segredo do lugar secreto lá na tua casa, também não substitui. Você tem que também buscar em casa, porque não é só de 15 em 15 dias que a gente vai ouvir a voz do Senhor. Deus quer nos encher de vida. Deus quer nos encher de vida. Não vamos mais andar como mortos por aí, mortos vivos, mas de vida do Senhor, de vida no Senhor. Deus também quer nos encher do Espírito Santo. Estarmos cheios de vida, Deus quer que nós estejamos cheios do Espírito Santo, para então nós cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito pelo qual nós fomos criados, ser cheios. Deus não nos fez para andarmos vazios por aí. Nós somos vasos de honra do Senhor. Vasos de barros para sermos cheios de tesouros preciosos do Senhor, tesouros eternos, com valores eternos e não passageiros. E nós voltamos lá para Nicodemos, lá para a história de Nicodemos em João 3, do 4 ao 6. Perguntou então Nicodemos: como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus falou: na verdade eu te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Deus quer nos encher de vida e Deus quer nos encher do Espírito Santo. Quando a gente volta para o exemplo de Nicodemos, vemos essa explicação: nascer da água, nascer do Espírito. O que será que Jesus está falando sobre isso? Nascer da água, nascer do Espírito. Nascer da água, purificação dos pecados. Nascer do Espírito, transformação. Transformação que Jesus te oferece hoje por completo. Nós recebemos Jesus, nós somos salvos, perdoados, purificados, mas nós precisamos ser dia após dia transformados. E para isso nós precisamos dos frutos do Espírito Santo dentro de nós. Porque por nós mesmos, as nossas obras, elas são as da carne. Nós precisamos da vida do Espírito Santo dentro de nós. Transformação. Transformação que vem de Deus sobre as nossas vidas. Salvação que vem de Deus para nossas vidas. A graça, que é aquilo que a gente não merece, vem de Deus. A obra que o Senhor faz, todas elas são da responsabilidade de Deus e não do homem. É o Senhor que opera isso em nós. Essa água que Jesus fala, nascer da água e nascer do Espírito, nós podemos ir lá um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, em João 7,38. Em João 7,38, Jesus se levanta ali e declara: aquele que tiver sede, venha a mim e beba das águas. E no 38 ele fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nesse contexto que foi escrito aí, João 7,38, quando Jesus declara isso, eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Explica lá no versículo 39. Essas águas estão se referindo ao Espírito Santo, porque eles ainda não haviam recebido a promessa do Espírito Santo, da vinda do Consolador. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, Jesus falando,
Do seu interior fluirão rios. Isso significa o quê? Toda essa pregação. Se você não gravou nada, grava isso agora, porque é isso que você tem que levar para casa. Do seu interior quer dizer você cheio, cheio e não vazio. Cheio do quê? Da presença do Espírito Santo. Fluirão rios, rios, Espírito Santo. Mas não qualquer rio. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Cheios de vida, para nós termos movimento. Movimento, rios fluirão. Isso mostra um movimento. Se você tenta visualizar esse versículo, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão quer dizer, vai sair de você. Rios de águas vivas significa movimento. Não tem tudo a ver com a música com o louvor que nós cantamos? Agita as águas paradas. Muitas vezes, um dia nós já recebemos o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas às vezes essas águas estão paradas. E a palavra do Senhor diz: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. O Senhor quer gerar movimento dessas águas. Agita, Senhor, as águas paradas dentro de mim. Um dia eu recebi o Senhor como Senhor e Salvador. Eu tenho a promessa que o Espírito Santo habita em mim. Agita, Senhor, as águas paradas. Nós não fomos salvos só para sermos salvos. Nós não somos cheios somente para nós sermos cheios. Mas o Senhor quer agitar as águas dentro de nós, trazer movimento para que nós possamos abençoar também aqueles que estão ao nosso redor. Cheios de vida. Deus quer nos encher. Deus quer nos encher. Deus quer nos encher de vida. Deus quer nos encher do Espírito Santo. O pessoal do louvor já pode vir. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção com um entendimento. Vamos cantar Agita as águas paradas com esse entendimento da palavra do Senhor. Com esse entendimento ali de João 7,38, que quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não serão águas paradas que nós vamos ter dentro de nós, mas são rios que se movimentam, que fluem. Quando nós declaramos, vem, Senhor, vem como o Senhor prometeste, derrama o teu Espírito, enche-me, Senhor. Eu não quero andar com a cabeça baixa, como morto, desanimado, mas eu quero andar cheio de vida, porque é isso que o Senhor promete. Eu quero morrer para mim mesmo, para receber, Senhor, a tua vida dentro de mim, para que a tua vida flua dentro de mim. Agita, Senhor. Agita as águas paradas dentro de mim. Queria que você se colocasse em pé. E orasse ao Senhor com essa convicção, cantasse esse louvor com essa convicção, com esse entendimento da palavra, de que as águas do Senhor vão se agitar dentro de você. De que a promessa do Espírito Santo que você já recebeu um dia, quando recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essas águas vão ser agitadas dentro de você. E vai gerar movimento. E vai gerar movimento e você não vai ficar parado. Mas o Senhor vai gerar movimento na igreja. Movimento de ministérios, de ação. É isso que o Senhor quer nos gerar dentro de nós. Atitudes práticas dos frutos do Espírito Santo fluindo dentro de nós, mas também de nós, fluindo de nós. Amém?